Quero falar hoje aqui de um tema que eu não fazia ideia que existia até pouco tempo, que são pessoas, meninas, principalmente viciadas em ler livro de dark romance e aqueles livros hot, de uma forma não tão saudável, até porque um vício nunca é saudável. A vida dessas pessoas se baseia em ler aqueles livros e que não existe nada mais além de ler aquele tipo de livro, onde os temas ficam cada vez mais sombrios e você começa a pesquisar cada vez mais sobre aquilo. Muitos anos nós falamos sobre o vício em conteúdo adulto, e agora com a introdução e a vinda, essa coisa bombástica que tá esses livros de dark romance, livros hot, eu quero falar sobre isso hoje. Utilizar o dark romance como justificativa para escrever crimes hediondos. A gente precisa falar sobre a importância de autoras e autores estudarem e se prepararem antes de escrever um dark romance que aborda sobre temas sensíveis, sombrios e crime. Esses últimos meses que eu tava lendo o livro Nação Dopamina, que inclusive é o livro no meu clube do livro, eu fiquei em choque ao saber que a autora, que é muito inteligente, uma pessoa que trabalha com isso de vícios há não sei quantos anos, muito tempo da vida dela, ela relatando como foi difícil pra ela relatar sobre aquilo, né, do vício dela em ler dark romance. Todo no nível que ela tava tão viciada em ler aquele tipo de livro que ela não falava mais com o marido dela, ela não cuidava mais das crianças, ela não queria sair de casa, ela ficava virando noites pra ler aquele tipo de romance, aquele tipo de coisa mais sombria. E a gente vai falar sobre isso. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui esse tema que muitas de vocês pediram quando eu fiz aquele vídeo falando sobre livros, enfim, sobre o BookTok, pessoas que não leem, pra me aprofundar sobre esse tema. Vocês podem me mandar recomendações por lá, meu Instagram é Juleivas, tá? Eu trago vários temas que vocês mandam. Eu peço logo pra vocês se inscreverem, dá logo aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo e vamos entrar mais fundo nesse tema. Eu já quero começar dizendo aqui que eu não tô falando que é errado ou não você ler, você faz o que você quiser com a sua vida. Cada um lê o que gosta, cada um faz o que quer. Eu só quero trazer mais aspectos desse subgênero literário, o que ele pode causar de vício na cabeça das pessoas. Sem as problemáticas disso. Quero trazer também os aspectos do livro Nação Dopamina e várias pessoas que falam a respeito desse tema, também matérias que eu pesquisei, aspectos psicológicos. Vamos lá falar mais sobre isso. Eu quero mostrar aqui alguns vídeos que eu fui encontrando no TikTok para eu explicar para você que não sabe o que é o dark romance. E aí a gente vai entrar nas problemáticas a respeito desse tema. Vamos lá. E aí tem esse vídeo aqui também. Eu confesso que eu fico muito assustada quando eu vejo esses vídeos Vamos lá, gente, vamos ver mais vídeos. E aqui também é outra exemplificação, né, do que elas falam dos livros de dark romance. Daí tá escrito: a missão dele é você. E aí tem meus 8.273 livros físicos na estante sem ler. Quem não sabe, ou nunca ouviu falar, o dark romance é esse subgênero literário em que é um romance sombrio, que são livros de romances com várias tramas, né, que envolvem personagens com traumas, atos de relação, violência, exploram esse tema aí de obsessão, né, enfim, o bem contra o mal, o mafioso não sei das quantas, enfim. Isso aí começou a bombar muito nos últimos anos. Acho que todo mundo já ouviu falar do livro 50 Tons de Cinza, que pra quem não sabe, 50 Tons de Cinza, inclusive, foi uma fanfic criada, inspirada em Crepúsculo. Tia e a Anastácia de 50 Tons de Cinza foram inspirados no Edward e na Bella, e era uma fanfic ali do Wattpad até virar o livro que, né, foi aquela fama estrondosa que todo mundo conhece. Eu descobri isso e eu achei muito engraçado, porque como uma pessoa super fã de Crepúsculo, que já leu todos os livros, Crepúsculo não tem cenas explícitas e nem nada do tipo. Sei que foi uma visão ali da autora, enfim, quando ela foi escrever a fanfic, até porque o nome fanfic é por conta disso, mas eu fiquei meio assustada assim, muita gente fala assim, tá vendo, a culpa é de Crepúsculo, porque muitas fanfics surgiram a partir de Crepúsculo, mesmo Crepúsculo não tendo nada explícito. Assim. Após 50 Tons de Cinza ter bombado, aquela coisa toda, foi quando esse subgênero aí começou a bombar nos últimos anos, onde envolve o temas hot. E pra quem não sabe, tema hot é o hot mesmo, né? Aquela coisa quente, aquela coisa de atos, enfim, gente, quando eu uso a palavra atos, sabem que eu tô querendo falar atos de relações
pra não ficar repetindo aqui toda hora, porque eu não posso ficar falando essa palavra. Mas enfim, os livros descrevem esses atos e muitos desses livros não tem nenhuma história. Basicamente pra ficar descrevendo atos como se fosse ali um conteúdo adulto. E esse movimento aí desses livros tem aumentado muito nas redes sociais e principalmente no BookTok. Inclusive eu tava lendo uma matéria falando no Google Trends que desde 2022, cada ano que passa, mostra que as pesquisas do Google cada vez mais são pessoas pesquisando a respeito de livros de dark romance, livros hot, enfim. No TikTok, se tu pesquisar a hashtag dark romance, tem mais de 1,5 milhões de vídeos publicados e somando aí mais de 8 bilhões de visualizações desses vídeos. Como eu tava falando, muitas meninas falam que o dark romance deixou de ser uma coisa de romance, só tem um dark mesmo. Vamos ver aqui alguns vídeos. Como vocês sabem, eu traduzo os vídeos com IA, né, pra vocês entenderem o que a pessoa tá falando. Vamos lá. Ele me segura com mais força. Não chore, você vai se acostumar, ele sussurra para mim. Sei que deveria odiá-lo, mas algo dentro de mim se acende. E ele diz que eu não tenho escolha, que meu corpo é dele. Eu não quero isso, mas quando termina, ele me abraça e diz que fez isso porque me ama. Esses trechos que acabei de ler pertencem a romances best-sellers em nosso país e fazem parte do gênero literário dark romance, ou seja, romance sombrio. Um gênero em que, basicamente, os protagonistas desenvolvem uma relação de e na qual são narradas, e todo tipo de atitudes agressivas. Ou seja, são os livros mais vendidos e lidos pela nossa sociedade. Você abrir qualquer coisa de livro, enfim, que seja, vai ter os livros mais lidos, vai ser o de dark romance. E como eu falo, eu não tô dizendo aqui que é errado ou não você ler livro de dark romance, né? Eu tenho muitas amigas que leem livro de dark romance. Eu nunca li porque eu nunca achei nenhum que a sinopse me interessava, e não porque eu tenho preconceito em nada do tipo. Mas o que eu quero entrar aqui que fique bem claro é sobre aspectos de outras coisas além de um livro normal, tá? Começando pelo nome do gênero, alguém pode me explicar quando foi decidido que essa classificação de livros seria romance? Gêneros são, em sua maioria, mulheres? Como é que, sendo mulher, depois de toda a luta que vem sendo feita ao longo desses anos... E, gente, como eu falei pra vocês, né, muitas meninas que leem esses livros hot, que elas gostam desse tipo de livro de dark romance, elas falam que muitos deles não tem história nenhuma, não tem contexto nenhum, é simplesmente pra chocar. Teve uma menina recentemente no Twitter, eu não vou lembrar o nome dela, e graças a Deus, que ela fez um livro absurdo, que era tipo um pai com uma filha, que ele esperava a filha crescer até ter, sei lá, 14 anos, pra ele contar de como ele que era apaixonado pela filha, e sei lá, enfim, umas atrocidades absurdas. Eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo das pessoas falando sobre esse tipo de livro. Como eu falei, né, que as meninas que gostam desses livros, muitas delas ficam falando assim, poxa, dark romance era sobre um cara que fazia tudo por a mulher dele, que passava a fazer o que podia por a mulher, o que tinha que fazer com todo mundo pra poder defender a mulher que ele ama. Só que dark romance hoje não é mais sobre isso. Os livros hoje são basicamente pra falar de crimes. Quando eu citei 50 tons de cinza, né, 50 tons de cinza que eu falei, 50 tons de cinza não é aquela coisa absurda igual os livros são. 50 tons de cinza tem o BDSM lá, só que é consensual, né? E não é uma coisa tão absurda igual os tipos de livros que a gente vai ver aqui. Porque lá no livro Anastácio, Christian, enfim, eu acho a história nada a ver, totalmente sem cabimento, é uma coisa muito maluca. Mas é uma história que, tipo assim, tá, são duas pessoas adultas fazendo uma coisa consensual e não acho que tenha crime ou alguma coisa envolvida aí, enfim, o que vocês acham dos 50 tons de cinza, contem. Não utilizar o dark romance como justificativa para escrever crimes hediondos. Antes de tudo, eu quero deixar claro que esse vídeo não tem a intenção de atacar ninguém, muito menos de incitar o ódio ou perseguição. Sou totalmente contra qualquer tipo de linchamento. A gente precisa falar sobre a importância de autoras e autores estudarem e se prepararem antes de escrever um dark romance que aborda sobre temas sensíveis, sombrios e crime. Infelizmente, essa semana a gente se deparou com mais um livro que romantizou o crime. O fato de você intitular o livro como um dark romance não anula o fato de que você precisa ter responsabilidade, sensibilidade, ter consciência de que antes... Aquela coisa de defesa do que você está escrevendo, porque é ficção e você tem todo o direito de escrever aí o que você quiser. Só que a gente tem que pensar de uma forma crítica o que a pessoa está querendo dizer com esse livro. Ela está querendo romantizar alguma coisa? Porque nós temos histórias, enfim, de várias coisas de crime, enfim, vocês sabem, true crime é muito famoso. Só que o que a pessoa está querendo falar com um livro daquele? Geralmente, contar uma história, né, o desenvolvimento, e ter uma lição para mostrar para as pessoas, olha, isso daqui não é certo. A partir do momento que tu escreve romantizando aquilo que meninas muito novas vão ler,
Qual o sentido? Você trazer o seu livro para o mundo, ele precisa passar por uma leitura crítica e excessiva sobre o assunto. E não adianta usar a época em que o livro se passa, o estilo de relacionamento que as mulheres se sujeitavam naquela época, as características dos personagens como justificativa, porque isso só enfatiza a romantização desse crime e ainda reforça que uma mulher se sujeitar e continuar num relacionamento abusivo, tá tudo bem. Entende como é um desserviço? Ainda mais tendo em vista que 99% do público é feminino. Ah, tá, mas existe uma diferença entre ficção e realidade. Porém, a gente está falando de um assunto extremamente sério e um crime hediondo. Tudo tem limite, inclusive a diferença entre ficção e realidade. E se você vai abordar um tema tão sério como esse, o mínimo que você pode ter é responsabilidade na hora de abordá-lo. Não vai usar o subgênero do dark romance como justificativa para colocar todas as atrocidades que você imagina e quer colocar no seu livro. E acha... Exatamente. Qual é o sentido da pessoa estar escrevendo aquilo? Tem algum sentido? Porque a menina que falou, né, a que eu falei do Twitter, ela escreveu o livro mais absurdo possível, com um monte de atrocidade, falando assim, que vocês não estão acostumados a ouvir as pessoas falando coisas que vão chocar. Não, não é isso. Você tá escrevendo coisa desse jeito pra quê, meu amor? Qual é o sentido? O que você quer repassar com isso? Porque mulheres, a gente passou tantos e tantos e tantos anos lutando e continuamos lutando dia após dia. Tu escreveu um livro com as coisas mais absurdas possíveis, sem nada com nada, sem querer passar nenhuma mensagem pra gente chocar. Tu tem aquelas coisas malucas que um monte de adolescente vai ler, um monte de menina, um monte de... enfim... Pra quê? Que tá tudo bem, porque você colocou lá nas notas, avisou os gatilhos e tá falando que é um dark romance. O fato de ser um dark romance não te isenta da necessidade de estudar antes sobre o assunto e de escrevê-lo com responsabilidade antes de publicar pro mundo. Como eu disse no começo, esse vídeo não tem a intenção de atacar nem desrespeitar o trabalho de ninguém. Aqui eu quero te fazer refletir sobre o assunto, principalmente autoras e autores que escrevem sobre esses assuntos mais pesados e sensíveis. E assim, me entristece muito ver que a gente ainda se depara com esse tipo de narrativa, mas em paralelo eu fico contente com o fato de que as leitoras, influenciadoras, enfim, que estão vendo isso não estão fechando os olhos. Esse tipo de livro, pra muita gente, não é considerado literatura. Eu sei que muitas mulheres adoram ler esse tipo de livro. Eu considero isso literatura. Como eu tô falando, as pessoas gostam de ler. Eu sempre falo, tudo que você lê vai te trazer alguma coisa, seja ela boa ou ruim. A gente tem que ter cuidado aqui quando eu falo sobre esses aspectos, porque você tá abordando um tema que você não tem sensibilidade nenhuma pra escrever e quer escrever só pra chocar. Quando eu tava lendo algumas matérias sobre esse tema, fala muito a respeito da psicologia, né, do dark romance. O principal apelo desse gênero é gerar emoções sombrias nas pessoas que leem. Tem a dualidade do bom e do ruim. E aí eu vou ler pra vocês o que a psicóloga fala nessa matéria. Ela diz que as mulheres jovens consumirem isso já começa porque são exatamente elas que precisam de algumas fugas. Geralmente são elas que são as mais oprimidas, diz a psicóloga, né, a Julie Sanchez, que falou a respeito, né, dessa matéria. Ela fala muito que um dos principais argumentos contra esse tipo de gênero, né, coisas que eu estou falando agora, além de criar um vício, de criar uma dependência e de você ir cada vez mais fundo em coisas cada vez mais pesadas, é também a degradação da mulher. De quando você utiliza esse contexto aí de humilhação, violência, enfim, que seja, para poder falar de mulheres, são coisas que a gente foi lutando por tantos e tantos anos contra isso. Aí a psicóloga cita novamente, né, eu acho isso, dark romance, um pouco perigoso, porque de certa forma é uma mão contrária em relação ao que estamos tentando fazer. Deixar as mulheres preparadas para identificar o que é um abuso, o que é um desrespeito. Muitas vezes que eu tô falando, meninas novinhas que leem aquilo ali e não fazem ideia do mundo, elas vão achar do que é realidade e o que é ficção. Meninas nessa matéria falam também que muitas personagens femininas desses livros são pessoas poderosas e muito boas em suas carreiras, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as meninas que leem esses livros falam na matéria que acham sim problemático meninas novas lendo esses livros. Por exemplo, ela cita que as jovens que não são bem resolvidas e bem introduzidas aos conteúdos sexo e que leem e fantasiam que as relações devem ser dessa forma, é totalmente prejudicial. Quando você lê esses livros, tem várias coisas já no começo do livro avisando, isso aqui vai ter coisas não consensuais, vai ter violência, vai ter isso, vai ter aquilo. Acho tão bizarro as mulheres normalizarem dark romance, livro de dark romance, filme de dark romance. Vão já me cancelar aqui os fã-clube de dark romance, mas eu vou falar minha opinião, até porque eu posso falar o que eu quiser. Dark romance é muito problemático, porque a galera exagera. Tem uns que são até normalzinho, mas eu vi um esse dia, lá na rede vizinha, a mulher postou uma parte do livro, galera, que basicamente tinha uma mulher cozinhando uma panela de molho de tomate. Daí chegava o marido dela, que era um dark romance, né, um homenzão machista e alfa, e ele empurrava a cara dela dentro do molho de tomate e vai, entenderam, né? Enquanto ela tava com a cara se afogando dentro do molho de tomate quente. E a galera, a menina postou essa parte do livro e colocou assim, queria que alguém fizesse isso comigo. Mulher,
Isso é normal, galera. É tipo mulher que tem fetiche em policial, velho. Mulher vê o cara fardado. Assim, gente, cada pessoa tem sua fantasia que seja, mas a questão que ela tá falando ali, até que ponto é uma coisa normal. E fica... Eu não posso... Olha, eu tenho um namorado. Meu namorado tem uma profissão que quando ele tá fardado, eu sei que tem umas lobas que olham pra ele, né? Mas eu nunca tive fetiche nisso. Nunca tive. Ele fica lindo fardado, mas eu prefiro ele sem nada. Mas assim, galera, eu acho muito bizarro a galera normalizar dark romance, porque elas ficam procurando por homem machista, alfa, aqueles homens que lerram elas no chão pelo cabelo. Como eu tava falando pra você, se cada pessoa gosta de uma coisa, que enfim, tem várias questões. Quando eu citei o livro dos 50 Tons de Cinza, que tem aquela coisa consensual, é uma coisa. Quando você coloca no âmbito ali de dark romance, que não é uma coisa consensual, que a mulher, igual aquela menina leu aquela página do livro, né, que é uma coisa que você não queria, mas você pensa assim, mas ele me ama tanto, vou fazer alguma coisa por ele. É esse lado aí que a gente tem que começar a se perguntar. Também como as meninas que me indicaram esse tema falaram sobre o tabu, romance de tabu, e algum outro tipo de subgênero do subgênero já, né, nesse dark romance, são essas coisas de livros com tabu. Eu não sabia da existência disso e preferia não ficar sabendo, mas agora que eu sei, eu vou falar pra vocês também. Basicamente são os romances inapropriados envolvendo muitas vezes um crime. E muita gente que lê isso começa a ficar no nível, igual a autora de Nação Dopamina fala, que ela não conseguia ler mais nada. A vida dela era ficar lendo dark romance. E aí você não acha que nada ao redor tá bom, porque você vai ler no livro lá, o CEO mafioso com a funcionária não sei das quantas, o filho com a não sei quem, não sei das quantas. E aí você vai achar que todo mundo ao seu redor não é o suficiente bom, porque a pessoa não é daquele livro, a pessoa, se não for um CEO mafioso, vocês têm noção da dificuldade de achar um CEO. Imagina um CEO mafioso, rico, milionário, que vai te levar pra Itália e que tem aquele filme, 365 dias. Pronto, o filme 365 dias, onde a pessoa sequestra a outra, leva ela para um cativeiro, o cara é milionário, bonitão, CEO mafioso, não sei das quantas. E tem essa história, tipo assim, eu vou te trancar aqui por um ano, e você tem 365 dias para se apaixonar por mim. Esse filme, que eu não sei se é um livro, não sei, é um filme eu assisti, meu Deus, eu assisti esse filme, eu não vou mentir pra vocês, eu assisti esse filme. Não vou lembrar se ele fazia alguma coisa com ela, eu acho que não. Acho que ele fez uma das piores coisas que você pode fazer, que é tirar a liberdade de alguém de vir. Cara, porque ele é bonitão, ele vai lá, sequestra a menina, porque ele é rico, enfim, que seja, e aí tá tudo bem. Ela vai se apaixonar por ele em um ano, é o que o filme quer dizer. Lembrei desse filme agora e fiquei pensando, meu Deus, por quê? Vamos lá ver os vídeos sobre o que é esse tabu romance pra eu falar pra vocês. Olhem só, os livros de tabu é isso daqui, ó. Step Sibling. Step Sibling é meia-irmã. Romances de tabu. Romance com professor, estudante e noivo de não sei das quantas. Da mãe. Romances de tabu que são large age gaps, que é tipo uma distância muito grande de idade entre... Isso aqui ela tá falando basicamente, tipo assim, eles não têm coisa de sangue, não é parente de verdade, porque não é de sangue. Aí tem vários livros que, pelo que eu pesquisei, é tipo assim, ó, irmão com irmã, só que adotivo, pai com a filha adotiva, só que não é de sangue, então, ok. A mãe com o filho adotivo, mas eles ficam assim, não é de sangue, não é de sangue, não é de sangue, então tudo bem. Aí ela botou aqui também, ó, livros de tabu extremo para recomendações. Cousins, que é primos, né? Irmãos, siblings. Gêmeos. Gente, assim, como é que tu vai falar que gêmeos não é de sangue? Pai ou tio. Vamos lá. Pra vocês entenderem, isso aqui é o de tabu lá que falaram. Esse negócio de romance tabu me deixa chocada, não falar um pouco chocada, não, chocada. Porque, por exemplo, tem ali romances de meio irmão, onde tem um livro que tem uma menina de 2 anos que foi adotada, criada com o irmão, aí ela cresce e fica junto com o irmão, mas eles falam, tipo assim, não é irmã de sangue, então tá tudo bem. Você foi criado dentro da mesma casa. Quando a gente fala na relação familiar, enfim, são pessoas que você convive, que você ama e que muitas vezes é muito mais importante que o ser ter alguma coisa sanguínea. É você ter sido criado com essa pessoa, você amar essa pessoa, você ter uma relação de irmãos, né? Porque você não é do mesmo sangue. Assim como tem outros livros que muito falam, tipo assim, é filha adotiva, ela não é do mesmo sangue do pai ou da mãe, então tá tudo certo. E vocês sabem que tem uma parte da vida que muito se fala quando a pessoa tá viciada em conteúdo adulto, assim como nesses livros, você fica
cada vez mais querendo coisa mais pesada. Você vai lá e começa assistindo conteúdo adulto de leves, você vê já tá nas coisas mais abaixo do pré-sal. Com o livro de Dark Romance acontece a mesma coisa. Quando a gente fala sobre esse vício, né, que você fica buscando aquela dopamina o tempo todo, você lê uma coisinha, água com açúcar, pra você não é mais legal. Você não quer mais ver uma coisa normal. Quer ver coisas mais extremas. Você vai cada vez mais entrando nesse aspecto e você não consegue parar. Que é o que a autora de Nação da Dopamina relata. Essa parte que eu falo sobre adolescentes lendo esse tipo de livro, que os pais têm que estar ali em cima, tem que ter muito cuidado. Os pais, a escola, enfim, o que aquela pessoa tá lendo. E é como um vídeo que eu tava vendo na Gring, e tem vários vídeos a respeito desse tema também, onde você pensa assim, a pessoa não tá vendo conteúdo adulto, ela tá lendo um livro com esses temas que mexem com a cabeça dela. A gente sabe, né, que mulheres, muitas vezes, a gente gosta de imaginar as coisas, criar coisas ficcionais, enquanto homens vão lá no conteúdo adulto e ficam vendo as cenas explícitas, que são feitas exatamente pra isso, pra você ficar vendo ali viciado. Assim como tem vários livros nesse contexto de dark romance que estão sendo feitos só pra isso, só pra chocar, só pra trazer descrições absurdas de relações ali que nem deveriam existir. Escreveu uma aberração em forma de livro e jogou nas costas do dark romance. Essa é uma fofoca gringa. Eu vou usar o termo fofoca, embora eu particularmente acho que seria melhor chamar isso de caso criminal, mas vou usar o termo fofoca porque está sendo muito comentado nas bookredes gringas. Uma autora sob o pseudônimo de Tori Woods lançou um livro, Age Gap, onde o protagonista masculino se apaixona pela filha da melhor amiga dele, desde que a menina tem 3 anos de idade. Você não ouviu errado. Ele olha para uma criança de 3 Eu falei pra vocês disso de age gap, né, que é uma coisa de idade. Tipo assim, você ter 30 anos e a pessoa ter 50 é uma coisa. Ter 30 e a pessoa ter 10 é um crime. anos de idade e sente atração sexual por ela. Obviamente que esse livro começou a causar um alvoroço porque, apesar de o relacionamento romântico começar apenas depois que a protagonista faz 18 anos, tem momentos da história em que o personagem fala sobre a atração que ele sente por ela desde que ela é uma criança. Inclusive, nas avaliações que eu vi, tem momentos na história que ele admite ter espiado por baixo da roupa dela, se é que vocês me entendem. Esse livro foi lançado, começou a ser lido, obviamente causou um alvoroço por romantizar a pedofilia, e então as pessoas começaram a deixar avaliações de 1 estrela no Goodreads e denunciar a autora. E pra vocês terem noção aqui do que muitas vezes acontece nesse mundinho aqui de dark romance. Eu não tô querendo falar de novo que todos os livros são assim, mas é o que estão usando de justificativa para escreverem atrocidades, crimes e falarem que é um livro. E você, que pode estar viciada nisso, Nação da Dopamina, lembra disso, vai começar a ler isso, vai começar a talvez achar normal. Então tem que ter muito cuidado, gente. Falo pra vocês que uma pessoa é viciada em conteúdo adulto, não é porque ela quis entrar naquele mundo. Não, você começou a ler ali o dark romance de boazinha. Você ficou viciado, você cada vez piorava. Eu não tô querendo comparar aqui uma coisa com a outra, tá? Não tô querendo falar que ler um livro é a mesma coisa que ver conteúdo explícito. Não. É só que pro teu cérebro, aquela busca de dopamina também vai cada vez mais fundo. Você não vai achar ela fácil igual ela era no começo. Vai ter que entrar nas profundezas absurdas da sociedade, da humanidade, das atrocidades que escrevem, para poder preencher e trazer aquela dopamina que você tanto quer. Para Dark Romance. Eu amo o gênero, mas eu tenho alguns limites. Não dá para aceitar tudo. O primeiro e mais importante para mim é quando envolve algo de cunho religioso. Então, por exemplo, aquela série lá, Judas, Anticristo, enfim. E o Agatha, não vou ler, porque pelo que eu vi, além de envolver questões religiosas, o principal para mim é envolver o nome de Deus em algo profano. Eu não acho isso certo. Então, para mim, Dark Romance e o nome de Deus não se misturam. Então, vocês podem me falar, ai, mas é que Dark é sobre isso, não sei o quê. Não. Vai ler direito. Tem algumas coisas que eu aceito e tal, eu entendo porque é da trama, da história. Agora, por exemplo, Little Stranger, pra mim... Ela vai falar sobre isso, né? Uma pessoa que gosta de ler dark romance, só que pra tudo tem limite. Como eu tô falando, né, gente? Muitas amigas, pessoas ao redor gostam de ler, que são livros tipo assim, tem uma história aqui de romance, uns 50 tons de cinza na vida, uma coisa daquele tipo ali, tem um romance, tem uma história de hot, tem nada que vá cometer crime ou ter atrocidades. Aí você lê um livro ali, são pessoas que leem diversos outros livros, elas não leem só aquilo. Se você lê só isso também, problema seu. A única coisa que eu quero falar aqui a respeito é de pessoas muito novas lendo isso, e você trazer
trazer diversos temas como se fosse normal, como se fosse romantizado. Não é. O que eu quero dizer com tudo isso a você, se você for pai, mãe, enfim, tenha cuidado com o que seu filho pode estar lendo, sua filha. Sabemos que tem muitas coisas absurdas e não queremos que isso torne normal. Se você é uma pessoa que gosta de ler e se não ultrapassou o limite normal, conta aqui pra gente como que é, quais livros que você gosta, do que se trata, que tem uma história, porque tem um romance, muitos deles têm um romance, não é só atrocidade. Também pensei muito bem, porque como a autora narra no livro Nação Dopamina, isso pode sim se tornar um vício. Dependendo de como você age com esse tipo de leitura ou qualquer outra coisa na sua vida, também toma muito cuidado. Pensa que se está sendo um problema para você, você talvez precise de ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que faça vocês refletirem de alguma forma. E é isso. Um beijo.